Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Carla e vou corrigir com vocês hoje algumas questões do ENAD. Então, vamos lá. Essa é a questão 10 da prova de 2016. Vamos ler junto? Um homem com 56 anos de idade, com diagnóstico de Parkinson há 1 ano e meio, apresentou, na avaliação fisioterapêutica, grau 1 de acometimento pela escala de Roniar, com tremor de repouso na mão e no pé esquerdos, nos momentos em que o paciente está nervoso ou cansado. O paciente relata que consegue realizar as suas atividades cotidianas, não apresenta comprometimento axial, nem alterações musculoesqueléticas. Considerando essa situação, avalie as afirmações a seguir a respeito da conduta do fisioterapeuta. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o cursor. Então, esse paciente, ele tem grau 1 de acometimento, o que significa, pela escala de Roniar, que ele tem uma doença unilateral, certo? Essa é a escala de Roniara aqui para a gente relembrar aqui um pouquinho. E eu contextualizei um pouquinho aqui a doença de Parkinson também para a gente dar uma relembrada. Ela é uma doença neurodegenerativa, acomete 1,6 a 1,8% da população acima de 65 anos. Os principais sintomas motores são hipertonia do tipo rigidez, bradicinesia ou hipocinesia, quer dizer, bradicinesia e hipocinesia, né? A bradicinesia é redução da velocidade dos movimentos e a hipocinesia, redução da amplitude dos movimentos. Tremor em repouso, instabilidade postural, deficiências na marcha. Então, vamos lá voltar aqui para a nossa questão. Considerando essa situação, avalie as afirmações a seguir a respeito da conduta do fisioterapeuta. Então, a afirmação 1 diz aqui que o posicionamento do paciente no leito deve ser orientado a fim de reduzir a espasticidade provocada pela síndrome piramidal. Bom, a gente não tem uma síndrome piramidal na doença de Parkinson, tá? A gente tem aqui, ó, a região que é acometida na doença de Parkinson é essa que está aqui em azul, a substância negra. Ela é um dos núcleos da base. A gente tem todos esses aqui que são os núcleos da base, menos hipotálamo aqui. E o paciente, então, vai ter alterações relacionadas à substância negra, que são aquelas que eu falei antes, né? Hipertonia do tipo rigidez, bradicinesia, hipocinesia, tremor em repouso, instabilidade postural, deficiências na marcha. A síndrome piramidal tem a ver com alterações em outra via córtico-espinhal, que está desenhada aqui, ó. Por que que chama de síndrome piramidal? Porque essa via, ela faz a decussação das pirâmides. Ou seja, o neurônio, ele parte aqui do córtex e lá no bulbo, ele cruza para o outro lado. Tá vendo? Ele vem por aqui, chegou no bulbo, ele passa para o outro lado, lá na medula. Por isso que a gente fala aqui o lado direito do cérebro comanda o lado esquerdo do corpo. Mas não tem nada a ver com a doença de Parkinson. Você vê que a substância negra não está envolvida aqui, tá? São outras alterações. E a rigidez, que a hipertonia causada na doença de Parkinson é a hipertonia do tipo rigidez e não a espasticidade. Então, a gente já sabe que essa primeira opção aqui está totalmente incorreta. Então, vamos ler aqui a segunda. O paciente deve ser orientado a realizar a rotação de tronco pela manhã, antes de se levantar na posição sentada e ao longo do dia em pé, a fim de melhorar a mobilidade e prevenir a rigidez de tronco. Bom, recomendar exercícios de mobilidade do tronco, sim, faz parte da nossa abordagem fisioterapêutica. Então, essa opção está correta. Como o paciente ele ainda não desenvolveu, né, nenhum comprometimento axial, é interessante incluir aqui é, estratégias de prevenção aqui da hipomobilidade do tronco. Legal. Então, vamos lá para a afirmação número 3. O paciente deve ser orientado sobre os sintomas comuns na evolução dessa doença, que são dismetria, tremor de movimento, disdiadococinesia e nistagmo.
Essas alterações que estão listadas aqui são relacionadas a lesões cerebelares. Também não tem a ver com a doença de Parkinson, né? Tem a ver com alterações da coordenação, tem a ver com o cerebelo. Então, essa opção aqui também está incorreta. Número 4, devem ser oferecidas estratégias que envolvam ritmos e ou música para que o paciente realize um compasso rítmico a fim de evitar episódios de congelamento. Então, essa opção está correta. Apesar desse paciente ainda não apresentar esse tipo de sintoma, né, é importante sim oferecer essas estratégias que envolvam ritmos ali para oferecer pistas auditivas para esse paciente realizar o movimento da marcha. Então, a gente tem aqui apenas a 2 e a 4 correta. Opa, errei aqui, deixa eu corrigir. Então, como apenas as opções 2 e 4 estão corretas, a afirmativa correta é a letra B. Então, a gente tem aqui no nosso gabarito, questão 10, letra B. É isso, pessoal. Bons estudos para vocês.